todos do canal. Espero que esse vídeo encontre você gozando de paz, alegria e harmonia dentro do seu lar, no meio da sua família. Amém? Eu sou a missionária Marise e estou aqui para trazer um pouquinho, um pouco da palavra do Senhor e para nós meditarmos, né, acerca da palavra de Deus. A palavra nos ensina que ela liberta, né? E que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. E eu queria falar um pouco sobre situações que estão ocorrendo no âmbito mundial, né? Aqui no nosso país, no Brasil, acerca de situações que têm ocorrido com muita frequência. E eu queria falar um pouco dentro da palavra, né? Para nós estarmos meditando acerca de tudo isso, tá bom? Eu vou ler aqui no livro de Gênesis, fica bem fácil de achar, né? É o primeiro livro da Bíblia, né? Para você que ainda não conhece a Bíblia e tal, é o primeiro livro, Gênesis. A criação, como tudo foi feito, Deus nos revelando, né? A Bíblia é a maior revelação que o homem pode ter. Às vezes as pessoas andam por aí buscando revelações, mas a maior revelação é a Bíblia, a palavra de Deus. Lá contém tudo que você precisa. Aqui contém tudo que você precisa saber, né? Tudo que é necessário, tudo que a nossa alma almeja, tudo que a nossa alma necessita, que tem água para matar a nossa sede espiritual, que tem alimento para matar a nossa fome espiritual, porque nós somos um ser tricotômico. Então nós somos feitos de espírito, alma e corpo. Então não é só corpo, né? E não é só esse corpo físico que ele necessita de um alimento, né? Eu tô aqui com a minha garrafinha de água aqui escondidinha, né? Eu já tomei café hoje, e porque meu corpo físico precisa disso, necessita. Mas não é só o corpo físico, mas também o espiritual. A sua alma precisa ser alimentada, a sua alma precisa ser saciada, a sede, né? E a Bíblia, ela tem o alimento perfeito, ela tem a água que mata a sua sede, porque aquele que nos criou é o autor da Bíblia. Então ele sabe o que nós necessitamos. Então ele deixou aqui tudo escrito para nós. E eu vou ler para vocês aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, do versículo 18 ao 25, que nos diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todos os gados, às aves do céu e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava disjuntora que estivesse diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada.
Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Então a palavra aqui, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos mostra exatamente como foi a criação, tanto do homem quanto da mulher, né? Deus criou o homem, primeiro Deus criou todas as coisas, né? Os céus, separou a terra da parte seca, depois ele criou as aves do céu, criou o gado, criou os peixes do mar, todos os animais, né, marinhos, e Deus criou todas as coisas, e aí ele fez a coroa, que era o homem, né? Ele pegou da terra molhada, do barro, com as próprias mãos dele, aleluia, e criou o homem, aleluia. E quando ele cria o homem, tá lá o homem pronto, formado, feitura das mãos de Deus. Deus fez com as mãos dele. Deus vai lá, se aproxima do homem, tão próximo, e sopra nas narinas dele fôlego de vida. E o homem começa a respirar. Juntamente com esse sopro vem a partícula de Deus. E o homem começa a respirar e começa a observar, olhar toda a criação. E Deus, o Todo-Poderoso, traz todos os animais, até o homem. Deus traz os animais e capacita o homem a dar nome para todos os animais, todas as espécies, a sabedoria que Deus deu para o homem quando ele soprou. E o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E aí Adão lá, né, começou a dar nome para todos os animais, tudo que Deus criou. Deus deu sabedoria a ele para isso. E em um dado momento, Deus olha para ele e Deus, na sua infinita sabedoria, amor e bondade, pensa, Deus diz, não é bom que ele esteja só, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas brincando com isso, fazendo piadas de muito mau gosto acerca desse maravilhoso momento da criação, que foi quando Deus olhou para o homem e viu que ele precisava de uma disjuntora, precisava de alguém ao seu lado para o ajudar, para o impulsionar a fazer a vontade de Deus, a administrar tudo aquilo. Ele foi capacitado para aquilo, mas ele precisava de uma ajuda, precisava de alguém ali ao lado dele. E Deus, que é tão maravilhoso, deixou ele dormir, colocou um sono profundo nele, né? Hoje em dia os médicos usam anestesia, mas você imagina se um homem que foi feitura das mãos de Deus tem capacidade para criar anestesia, você imagina o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Com certeza a anestesia do céu é muito mais poderosa, né? E a palavra nos diz que Deus anestesiou o homem, colocou um sono profundo para ele não sentir, né? E aí, aleluia, Deus. Deus vai e serra, tira um pedaço da costela, né, do homem. Daquele pedaço da costela, Deus, ele criou a mulher. É lindo, né? Deus, ele poderia criar um outro ser, criar a mulher com as suas próprias mãos, sem precisar pegar a costela? Sim, ele poderia. Poderia ter pego o barro, feito, como ele fez com Adão, né? Só que ele não fez dessa maneira. Tudo que Deus faz tem um propósito. Deus não faz nada à toa. Deus não faz nada por acaso. Não existe coincidência no mundo de Deus.
tudo que Deus faz tem um motivo, tem um propósito, tem um porquê. Tanto a criação da mulher é algo muito importante, é um propósito muito profundo, quanto da onde ela foi tirada, do homem. Deus tira a mulher da costela do homem, porque ela veio para completar ele. Ficou faltando algo nele que está na mulher. Todo homem precisa de uma disjuntora, de uma companheira, de uma mulher que venha o esforçar, que venha ajudar ele a estar de pé, que venha ajudar ele a cumprir o propósito maior de Deus. E isso é muito importante, né? Durante toda a palavra de Deus, a gente vai vendo o valor, o amor que Deus tem pela mulher. Deus criou leis para proteger as mulheres. Existem leis que são respeitadas até hoje, que foram criadas por Deus para proteger a mulher. Deus colocou a mulher num lugar de honra, não mais do que o homem, porque Deus fala que o homem é a cabeça. Mas a mulher foi criada por Deus do homem e Deus a honrou de maneira muito grande. Da mulher veio, né, a descendência toda aí do rei Davi, e nós vamos vendo aí Ruth, nós vamos vendo aí mulheres que estão na descendência aí desde a criação, desde Adão e Eva, né, que veio a trazer, a chegar na geração de Jesus. Então você vê que a honra que Deus deu para uma mulher, a honra que Deus deu para a mulher gerar. Uma mulher gerou o Salvador. Isso é maravilhoso. Então as mulheres são muito importantes para Deus. Deus ama as mulheres e Deus nos honrou muito. Só que existem um lugar tanto para um quanto para outro. A importância tanto do homem quanto da mulher. Cada um tem a sua importância dentro do propósito para o qual foi criado. Ponto. Nenhum pode tomar o lugar do outro. Não existe como isso. Deus criou dessa maneira. Amém? E eu queria entrar, já aproveitar para estar falando algumas coisas, né? Eu estava orando por essa madrugada e Deus foi me dando algumas coisas assim, foi trazendo a minha memória e eu levantei e comecei a anotar algumas coisas, porque chega uma idade, né, que já a gente não fica com tudo assim gravado. Então eu fui anotando algumas coisas e eu queria falar um pouco com você que vai estar assistindo esse vídeo. Eu realmente peço ao Senhor que te dê entendimento para que você consiga observar e entender o que está sendo dito aqui. E eu peço ao Senhor que seja conosco, que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus tome a direção desse vídeo, repreendendo todo o mal, toda investida, todo o ardil do maligno, e que verdadeiramente Deus possa abrir o entendimento e alcançar vidas, almas, homens e mulheres, feituras da mão de Deus para um propósito, né? Então eu anotei algumas questões e eu queria estar falando aqui um pouco sobre tudo isso, né? Eu vou falar um pouquinho sobre cada coisa, vou ir falando, vou ler um pouquinho e aí vou comentar um pouquinho e aí a gente vai continuando. Deixa eu parar aqui para beber água. Tá gravando. Bom, a primeira coisa que eu quero falar, além de tudo que eu já falei, da introdução, né? Eu queria falar um pouco sobre uma sinopse de um filme que eu vi ontem. Basicamente é uma sinopse, veio no YouTube e tal, e eles colocam um título bem chamativo, e aquilo chamou minha atenção, né? Eu vi uma mulher ali
uma mulher e o título estava chamando a atenção e eu parei para olhar um pouco aquele vídeo, que é uma chamada de um filme que eu não sei o nome, lá não diz o nome do filme, é só um pedaço de um filme, entende? Uma parte só de um filme. E essa parte, ela mostrava uma mulher que estava passando por uma situação difícil ali, sendo oprimida por 2 homens, né? E ela é amarrada, passa por situações difíceis ali. E ela, depois de um tempo, eles deixam ela ali amarrada e ela consegue se soltar e tal. E ela mais à frente vai e consegue chegar aqueles homens e ela mata um daqueles homens de maneira violenta. Terrível, terrível. E agora eu tô falando com vocês e eu tô me lembrando de alguns outros filmes com esse mesmo nível de violência contra a mulher e de violência contra o homem, né? Um outro também que eu assisti todo um filme, até um filme que fala de uma mulher que sai para fazer compras no dia de Natal, tá lá toda atrasada, o marido opressor, e ela sai para fazer compras, uma mulher frágil e tal, e ela passa por uma situação terrível dentro de um estacionamento, e ela tem um encontro com aquelas pessoas que é uma gangue de homens, e ela consegue matar a maioria daqueles homens que oprimiram ela. E já veio alguns outros aqui. Então eu consigo aqui, enquanto eu tô falando com vocês sobre isso tudo, veio alguns outros filmes de mulheres que foram oprimidas e se vingaram de maneira violenta, né? Tem um que é até muito conhecido, que também tem o mesmo nível de uma moça também que vai pro interior e lá acontecem situações e ela vai também e acaba com todas aquelas pessoas. No caso do gênero masculino, né? Então, com tudo isso, eu fiquei pensando, né, e orando pela madrugada, me veio todas essas coisas em relação à guerra que está acontecendo agora entre homens e mulheres, né? Existem situações que têm ocorrido e que têm implodido assim de uma maneira muito terrível dentro da sociedade em que nós estamos vivendo, acerca de violência, tanto para um gênero, como tanto para as mulheres quanto para os homens, assim, de um para com o outro, né? É uma coisa que é como se um fosse inimigo do outro. É isso que eu consigo observar. Trazendo um pouco mais ainda, se aprofundando um pouco mais sobre esse assunto, eu me lembro, né, eu tenho 52 anos, de anos atrás, eu ainda era criança, existia uma série chamada Malu Mulher, de uma mulher que passou também opressão dentro da casa dela com o marido, e ela se liberta, ela vai trabalhar, ela vai viver o que ela quer viver da vida dela. E isso tudo tem sido implantado aos poucos, através da mídia, da televisão. Essa situação de um contra o outro, cada dia mais acirrada, cada dia mais a mulher precisa ser independente, precisa se libertar do homem. Isso tudo vem sendo implantado nas nossas mentes e coração, que é a mesma coisa, mente e coração, por um sistema maligno que trabalha contra a família, que trabalha contra os casamentos, que trabalha contra tudo que eu falei para você no início desse vídeo, a criação. Homens e mulheres não são inimigos, nós nos completamos, fomos feitos um para completar o outro. Temos um propósito, Deus nos criou com um propósito maior. E esse propósito de Deus é para que nós trabalhemos juntos, unidos, nos amando. Mas um sistema maligno tem tentado destruir isso, arrebentar com tudo isso.
ainda pensando sobre isso nessa madrugada, veio e eu anotei algumas coisas de novelas, filmes antigos, músicas antigas que eram românticas, músicas que falavam de amor, do homem que amava e se apaixonava pela mulher, uma mulher bonita, uma mulher delicada, uma mulher feminina, né? Eles se apaixonavam, eles se enamoravam, mandavam cartinhas um para o outro. E os filmes falavam sobre isso, as novelas falavam desse amor, né? As músicas falavam sobre isso, né? Até pouco tempo agora, né, partiu um funkeiro muito conhecido chamado Márcio, né? E eles, junto com a sua ex-companheira, eles falavam sobre amor. As músicas que você vê, né, do funk, as músicas passadas, eram músicas de amor, né? De um rapaz que ficava apaixonado por uma moça e eles construíam uma família, eles sonhavam com um futuro melhor, eles falavam como um fazia bem para o outro, né? E hoje em dia, não agora, mas isso vem sendo desfeito gradualmente de anos para cá. E todo esse romantismo, esse respeito, essa unidade de homem para com mulher, porque eu quero falar para você que o homem, ele precisa da mulher e a mulher do homem. Eu quero falar para você que um completa o outro. Com essa degradação toda que tem acontecido acerca dessa criação de Deus, do homem e da mulher, isso vem acarretando situações terríveis dentro dos lares, dentro das famílias. E o que acontece com isso? A família é uma criação de Deus. A família é a base da sociedade. A sociedade é a base das nações, de países. Então, quando a família é destruída, isso alcança a sociedade que é destruída, isso chega nas nações e é tudo destruído. E nós estamos vendo isso crescendo. Antes era mais sorrateiro, só que agora está implodindo, é uma explosão de violência, de homens contra mulheres e mulheres contra homens, né? Outro dia eu vi, nós temos visto aí mulheres sendo mortas, muita coisa, homens sendo mortos por esposas. Outro dia eu vi uma mulher que matou o marido por causa de um carro, sabe? E homens também que um contra o outro, um contra o outro, dentro das casas, dentro das famílias, guerra entre o marido e mulher. Isso não é normal. Eu quero falar para você que está vendo esse vídeo, isso não é normal. Tudo isso faz parte de um sistema maligno para nos destruir, porque eles acabam com a família, com a sociedade, consequentemente com a humanidade. Porque para a humanidade ter continuação, ela precisa dessa união, dessa ligação do homem e da mulher. Não existe sociedade, não existe nações, países, civilizações sem o homem e a mulher. Sem essa união do homem e da mulher. Como Deus falou, uma só carne. Quando um homem se relaciona com a sua esposa, eles dois se tornam uma só carne. Quando entra no outro, eles ficam juntos, unidos, eles se transformam num só durante aquele período ali. E isso não é algo apenas físico, é algo espiritual. E existe um sistema terrível, maligno, um sistema espiritual tentando destruir a criação de Deus desde o início. E muito de nós temos sido enganados através das mídias, através das músicas que agora só falam contra isso. Eles tentam destruir isso, a criação de Deus. São músicas, séries. Eu não vejo mais novela, mas com certeza as novelas. Tudo que vinha antes, que era a favor, agora vem para destruir,
para deturbar. E não existe sociedade sem homem e mulher. É o início de tudo, o homem e uma mulher. Eles se unem e dali nasce filhos e aí a sociedade continua, as famílias, a sociedade, as nações, civilizações inteiras necessitam dessa unidade, entende? Porque Deus criou assim, Deus é perfeito na sua criação. E ninguém, nem nada, nem sistema maligno nenhum vai destruir a criação de Deus e tudo que Deus criou. Entende? Então, eu quero chamar você agora que está me ouvindo, homem, mulher, criança, jovem, que vai assistir esse vídeo. Eu peço ao Senhor que Ele alcance muitas vidas. Desperte, acorde. Existe um sistema querendo acabar com a sua família, querendo acabar com você, querendo destruir você. Desperte para isso enquanto ainda há tempo. Não permita que esse sistema, essas mentiras que tentam nos colocar um contra o outro, guerrear um contra o outro, a ponto de tirarmos a vida um do outro, venha adentrar na sua mente, na sua casa, proteja a sua casa. Ore a Deus, peça ao Senhor que tenha misericórdia de você e da sua família. Peça a Deus que dê entendimento para você e para que você possa proteger a sua casa. Não assista essas coisas malignas, não assista essas novelas malignas. Isso tudo é uma mentira para destruir você, para colocar o jovem contra seus pais, os pais contra os filhos, o esposo contra a esposa. Virou uma guerra dentro de casa. Isso tudo é um sistema maligno de destruição. E isso está entrando dentro da sua casa através de redes sociais, através de mídia, através de séries de TV, novela, músicas. Parem de ouvir essas coisas. Proteja a sua casa. Busca o Senhor enquanto ainda há tempo. A palavra de Deus diz, busca o Senhor enquanto ainda pode achar. Isso tudo é passageiro, vai acabar. Mas a nossa alma, para onde vai a sua alma? Para onde vai os seus filhos, a alma dos seus filhos? Você tem pensado nisso? Desperta enquanto é tempo. É algo trabalhoso, sim, mas você precisa proteger a sua casa, a sua família. Pare, mulher, de lutar contra o seu marido. Seu marido não é seu inimigo. Ele não é seu inimigo, isso é uma mentira. É o sistema que implanta isso na sua mente, falando que o homem é mau, que o homem destrói, que o homem mata. Isso é uma mentira, não é todos os homens que são ruins, não é todo homem que é perverso, não é todo homem que é irresponsável. Isso tudo tem algo por trás. Não olhe o seu marido como seu adversário, ele não é seu inimigo. Não foi assim que Deus criou. Não olhe a sua mulher como a sua adversária. Ela não é. Deus criou ela para te ajudar. Isso tudo é uma mentira, um sistema maligno. Essas piadas, essas situações que muitas das vezes, infelizmente, são colocadas até por homens e mulheres que tinham que pregar a verdade, mas acabam dando lugar para o adversário e ajudando a impregnar esse sistema maligno e diabólico contra a família. Ame a sua esposa, mulher, ame seu marido, respeita o seu marido, não traia o seu marido, não tenha amante, não arruma homem em rua, não. Respeita o teu marido. Homem, respeita a tua esposa. Eu ainda vou falar um pouco mais sobre isso em outros vídeos. Nós estamos vivendo dias terríveis, difíceis. O adversário tem ganhado o campo, porque nós, como povo de Deus, temos retrocedido. Mas nós precisamos avançar. E esse vídeo vem com o intuito de falar para você, não desista da sua casa, não desista do seu casamento, não guerreie contra o seu esposo, ele não é seu adversário. Ele é seu amigo, foi Deus que criou, você foi tirada da costela dele. Você precisa entender isso. Ele é o cabeça, não é você que é o cabeça. Esse sistema vem tentando destruir tudo isso. O vídeo já está um pouco grande, eu vou ter que parar. Mas eu vou gravar um outro vídeo ainda para falar um pouco mais sobre esse assunto. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. Que o poder de Deus esteja sobre o seu lar, queimando toda a investida do inimigo. E que Ele abra a sua visão e tire toda a escama para que você possa enxergar a verdade.
a verdade que liberta, a verdade que sara, cura, transforma, a verdade que salva famílias inteiras, nações, civilizações, que é que Deus criou o homem e a mulher para trabalharem juntos, unidos, em favor de algo maior. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor. Não esqueça de deixar o seu like, assiste, compartilha, comente esse vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.